Olá, boa tarde para você. A TV Alice transmite a partir de agora ao vivo a sessão ordinária desta terça-feira, dia 8 de agosto. 2 projetos em regime de urgência encabeçam a pauta de votações. O primeiro deles, de autoria do deputado Dari Pagung, declara a festa do sanfoneiro do município de Conceição do Castelo como patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo. Já o segundo projeto, de autoria do Poder Executivo, formaliza o CONSUD, o consórcio dos estados do Sul e Sudeste do Espírito Santo. Vamos acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse momento, declaro Fica suspensa a leitura da ata, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Eu não vou nem consultar, porque eu sei que o Coronel Wellington vai fazer registro de um minuto de silêncio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores, comunidade capixaba, anunciar com muita tristeza o falecimento do amigo Adriano Torresani Toledo, filho do nosso querido pastor Isaías Toledo, do município de Iuna, na qual nós pedimos um minuto de silêncio. Obrigado. Mais algum colega? Deputada Janete de Sá. Peço também, senhor presidente, um minuto de silêncio para uma grande amiga, esposa de um colega meu ferroviário, Calazans, maquinista da Vale, que infelizmente faleceu há 2 dias atrás. Ela foi numa viagem para visitar Aparecida e infartou. E o corpo dela chegou ontem no estado. Nós infelizmente tivemos que participar do funeral de uma grande amiga nossa. Então, o nome dessa nossa amiga é Mara Clarinda Coutinho. Eu peço um minuto de silêncio para ela e que chegue até ela, até a família dela, esse pedido da gente. Ok. Mais algum colega deputado gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio? Não tendo nenhum colega deputado mais, nesse momento, por solicitação dos deputados, do deputado Coronel Wellington, da deputada Janete de Sá, faremos um minuto de silêncio. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado. Dizer para vocês, quem está conosco aqui no plenário é o deputado Dari Pagung, totalmente reestruturado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Calegari. Gostaria de recorrer aqui do projeto de lei, foi da sessão de ontem, do número 55, o projeto de lei que foi declarado inconstitucional de pronto, número 647/2023, que institui a implementação do modelo de escola cívico-militares. Gostaria de recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência solicita a mesa e a mesa defere. Muito obrigado. Passamos então, nesse momento, à primeira fase do expediente, sujeito para simples despacho. Ofício 82.030/2023, deputado Gandini. Justificada a ausência à Secretaria. Mensagem 388/2023 do Governo do Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Agricultura, Assistência Social e Finanças. Do item 3 ao item 24, trata de mensagem de resposta de requerimento de informações da senhora de autoria dos senhores deputados. Ciente à deputada autora ou ao deputado autor requerimento de informação por cópia eletrônica. Do item 25 ao item 28, trata de projeto das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam.
O despacho para esses itens é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas por essa presidência. Item número 29, requerimento de informação 563 de 2023, deputado Zé Preto, ofícios. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação, carecendo de quórum mínimo 16 parlamentares, já temos 24 registros de presença. Requerimento de urgência 189 do 2023, deputado Dari Pagung. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento 95 do 2023, deputado delegado Danilo Baense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Nos termos do artigo 112, parágrafo 3º do Regimento Interno, a votação é nominal. Então, nesse momento, abrirei o painel para a votação do requerimento do deputado Danilo Baense, sessão ordinária para entrega de certificado à senhora Micaele. O painel está aberto para votação. Deputadas, votar sim no requerimento do deputado Danilo Baense. O painel está aberto para votação. Deputada Dilce Espíndola, Alcântara Filho, Alain Ferreira, Bispo Alves, Calegari, Camila Valadão, Coronel Wellington, Dari Pagung, Deninho Silva, Bruno Rezende, Fabrício Gandini. Para entregar Hudson Leal, Janete de Sá, João Coser, Lucas Polese, Lucas Escaramuça, Mazinho Superman dos Anjos, Pablo Muribeca, Tiago Hoffmann, Vandinho Leite e Zé Preto. Nós estamos solicitando aí aos colegas, um requerimento nosso destinando a sessão do grande expediente para entrega dessas duas comendas. O Sansei Paulo do Carmo, que faz um trabalho maravilhoso, inclusive com crianças carentes. Ele tem mais de 5.000 alunos, deputado Dari Pagung. E essa Micaele, essa menina é uma verdadeira revelação. Ela foi uma estagiária minha lá na Polícia Civil, na Polícia Técnica Científica, e hoje ela, além de campeã brasileira, é campeã mundial. Deputado Danilo, parabéns. Eu recebi ontem o Paulo no gabinete também, junto com a atleta Micaele. Ele está programando que ela vai disputar um torneio no Japão. Então eu quero aqui te parabenizar, eu acho que é justo. E nós precisamos dar apoio ao esporte e principalmente os capixabas. Obrigado, deputado Dari Pagung. Ele tem formado verdadeiros cidadãos, o Sansei Paulo. Eu quero parabenizá-lo, o trabalho que ele faz na região da Grande Terra Vermelha, São Torquato, Praia da Costa e dentre outros bairros aí do município de Vila Velha. Passamos então ao resultado, aguardando o deputado Zé Preto. Vou proclamar o resultado. Nós temos 26 presentes, 24 votos sim, Nós temos 26 parlamentares presentes, tendo uma abstenção, 25 votos sim, 0 não. Então, em face do resultado, fica aprovado a matéria. Do item 32 ao item 47, traz indicações das senhoras e senhores deputados, colocaria em conjunto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Passamos então à fase da ordem do dia, preservando a fase das comunicações.
Discussão única em regime de urgência para a rede de lei do deputado Dari Pagung, que declara a festa sanfoneiro no município de Conceição do Castelo. Eu pergunto aos colegas deputados se nós poderíamos fazer a reunião das comissões em conjunto. Comissão de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças. Não havendo nenhum óbice, então eu designo o deputado Thiago Hoffmann para presidir e relatar as comissões reunidas, o item 1 da pauta. Senhor presidente, recebo a matéria nas comissões reunidas, avoco a mesma para relatar. Projeto de lei número 598/2023, do deputado líder do governo, meu colega de bancada do PSB, Dari Pagung, que declara a festa do sanfoneiro no município de Conceição do Castelo como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Projeto importante, senhor presidente, porque quando nós fazemos esse tipo de projeto, nós damos destaque à economia, ao turismo e à cultura de toda uma região, uma cidade que tem uma importante já manifestação cultural, social, que é a festa do sanfoneiro. Então, eu relato na Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa da matéria, e nas demais comissões, senhor presidente, eu voto pela aprovação, relato pela aprovação e ponho a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos na Comissão de Constituição e Justiça como voto do deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Eninho Silva. Com o relator, deputada Janete de Sá. Deputada Janete. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Escaramuça. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, aprovado à unanimidade na Comissão de Justiça. Na Comissão de Finanças, eu acompanho meu relatório, deputado João Coser. Deputado João Coser. Com o relator, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputado delegado Danilo Baense está presidindo. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Deputado Adilson. Deputado Adilson. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Calegari. Deputado Calegari. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, na Comissão de Cultura, deputada Irine Lopes. Com o relator, deputado Gandini. Com o relator, deputado Sérgio Meneghelli. Não estando, deputada Camila Valadão. Com o relator, aprovado à unanimidade na Comissão de Cultura. Na Comissão de Turismo, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Deputado Alain Ferreira com o relator. Deputada Janete de Sá. Com o relator, aprovado à unanimidade nas comissões reunidas. Senhor presidente, devolvo a matéria à mesa. Muito obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Parabenizar aí o deputado Dari Pagung pelo projeto. Item 2, discussão única em regime de urgência, projeto 613/2023, oriundo da mensagem governamental 333/2023, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de constituir o consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil, CONSUD, publicado no ar digital do dia 17/7/2023. Eu pergunto se nós podemos fazer a reunião em conjunto. Ok, aí, presidente, concordo. Comissão de Constituição e Justiça concorda. Finanças, de acordo.
De acordo, posso relatar, presidente. Então, vou passar aqui a relatoria para o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, receba a matéria de discussão única regime de urgência, projeto de lei 613-23, oriundo de mensagem governamental 33323, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do Sul e do Sudeste. Avoco a matéria para a relatoria e dou parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Algum deputado gostaria de discutir a matéria? Deputada Camila. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero primeiramente começar a partir da minha intervenção repudiando a fala preconceituosa, divisionista, separatista do governo do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, em torno dessa discussão do COSUD. Constituir um consórcio nos moldes, conforme afirmado pelo governador Romeu Zema, é um retrocesso, é um desrespeito à Constituição do nosso país. Obviamente, nós entendemos a importância de consórcios no sentido de pensar a cooperação local, a partilha de boas práticas, soluções conjuntas, mas a afirmação do governador é uma demonstração de uma verdadeira guerra regional com discurso xenofóbico. Bom, diante dessa afirmação, eu quero dizer para os colegas que eu considero ruim a aprovação de um projeto como esse em caráter de urgência, dada a importância do tema. Para além disso, eu quero destacar alguns pontos do projeto aqui apresentado que faz com que nós vamos nos manifestar hoje aqui contrários ao projeto do COSUD. O primeiro é que o projeto se trata de uma inspiração a partir do consórcio do Nordeste, mas em uma versão, na nossa avaliação, um pouco piorada, a partir principalmente da ótica do desenho e da governança. O COSUD, conforme está proposto, na nossa avaliação, tem 3 elementos que estão no modelo do Nordeste e que não estão replicados aqui nesse consórcio Sul e Sudeste, e eu quero falar desses elementos. O primeiro é a existência de um conselho consultivo que está previsto no projeto do Nordeste, Norte e Nordeste, mas o daqui não previu. Ou seja, um espaço de interface da cúpula deliberativa, que é composta pelos governadores, com representação da sociedade civil, ou seja, a garantia da participação popular não está prevista no modelo do COSUD. A outra questão que para nós é importante, que está no projeto do consórcio Norte e Nordeste, que não está nesse daqui, é a presença de uma cláusula de transparência. A cláusula 39 do consórcio Nordeste foi uma das que foi deixado de fora e ela prevê de maneira muito explícita mecanismos de transparência no que diz respeito à governança do consórcio. A outra questão que para nós é muito importante é que no consórcio do Nordeste está explícito na redação de maneira clara e direta um objetivo, trazendo transparência para o consórcio do Nordeste. E o consórcio COSUD, nos moldes em que está proposto, não explicita quais os seus objetivos de maneira transparente, o que demonstra dúvidas para toda a sociedade e uma fala como do governador Romeu Zema nos deixa preocupados sobre a intenção verdadeira desse consórcio. Por isso que no dia de hoje esse projeto não terá o nosso voto favorável, porque foi feita afirmações equivocadas, desmentida por alguns governadores, mas tem temas importantes que estão no consórcio do Nordeste e que não foram previstas aqui pelo COSUD. Obrigado, deputada Camila. Pela ordem. Deputado Lucas, inscrito, deputado Thiago Hoff, mais algum deputado gostaria de se manifestar? Deputado Dari, líder do governo. Ok, deputado Lucas, pelo prazo de até 10 minutos, mas até, tá? Tranquilo.
Pois é, presidente, eu queria só manifestar que como o Brasil virou um jogo de torcida, as pessoas estão se posicionando a favor ou contra as pautas, dependendo de quem apresenta. Essa semana agora, o Lula estava defendendo a exploração da Amazônia, o mesmo discurso que o presidente Bolsonaro fez durante 4 anos. E aí você não viu uma crítica de petista. Agora, quando o governador Romeu Zema propõe um consórcio de governadores, assim como existe o consórcio Nordeste já, aí automaticamente, porque foi o Zema que propôs, ele se torna xenofóbico, fascista, preconceituoso, tudo isso. Então a gente não pode analisar as coisas por essa ótica, não. O governador Renato Casagrande assinou a entrada nesse consórcio. Se eu fosse ter essa postura de time de torcida organizada, eu também estaria aqui falando contra. Mas não posso me manifestar contra só visando o lado político, não. Tem que ser a favor do que é bom para o Estado. Sempre. Então, por isso, sim, me manifesto a favor do consórcio, do COSUD, a favor da posição do Romeu Zema e a favor da posição de todos os governadores que visam o benefício da nossa região e da região sul. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Polese. Deputado Thiago Hoffmann, pelo prazo de até 5 minutos. Senhor presidente Mazinho dos Anjos, eu quero em primeiro lugar me juntar à fala da deputada Camila Valadão, deputada Camila, quando fala da infelicidade da declaração do governador Romeu Zema. O governador foi muito infeliz na sua declaração. O consórcio Sul e Sudeste não foi criado para criar separação, segregação de brasileiros. O consórcio Sul e Sudeste não foi criado para que estados irmãos do Sul e do Sudeste sejam colocados em uma luta político-ideológica contra estados do Nordeste. Nós somos uma única federação, somos um único país. E todos nós do Sul e Sudeste queremos o bem dos nossos irmãos do Nordeste, assim como eu tenho certeza que os nossos irmãos do Nordeste querem o bem dos moradores, dos cidadãos do Sul e do Sudeste. Então, quero me juntar à deputada Camila no repúdio e na crítica à infeliz fala do governador Romeu Zema. Mas quero, deputada Camila, dizer da importância do consórcio. Esse consórcio foi criado em 2019 pelos governadores do Sul e do Sudeste, exatamente, deputada Camila, pela dificuldade da interlocução dos estados com o governo federal à época, pela dificuldade de que os temas que são importantes para o Brasil pudessem ser discutidos de forma madura em nível internacional, como a questão ambiental, como a questão do desenvolvimento econômico do Brasil. Tanto é, deputada Camila, que graças ao consórcio Sul e Sudeste, nós formamos também o consórcio Brasil Verde dos governadores, que o governador Renato Casagrande é o presidente e que discute em nível nacional, em nível internacional, as questões ambientais do país. Então, eu quero aqui, por razões diversas ao deputado Lucas Polese, com todo respeito à argumentação do deputado Lucas Polese, mas por razões diversas a dele, quero defender a importância do consórcio, que a união dos estados permite, deputado Camilo, discussão sobre legislação tributária, legislação de segurança pública, legislação da saúde e da educação, compras coletivas para reduzir custos na saúde e na educação. Então, o consórcio ele é muito importante para que os estados possam trabalhar a gestão, possam crescer, se desenvolver e gerar justiça social. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Thiago. Deputado Dari Pagugo, líder do governo. Deputado Dari, antes de Vossa Excelência se manifestar, só registrar que estão conosco aqui os alunos lá do município de Brejetuba, da Escola Leogildo Silveriano de Souza. Bem-vindos. Receber vocês aqui é uma satisfação. Eu sou Marcelo Santos, deputado, presidente da Assembleia, ao lado dos meus colegas deputados, e dizer que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o resultado das eleições e fui o deputado mais votado da cidade de Brejetuba, a qual eu tenho um carinho muito grande. Parabéns a vocês e obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa Assembleia. Presidente, pela ordem aí, nós também da mesma forma gostaríamos de agradecer a presença. Pediu pela ordem? Pela ordem. Tá catada. O professor Gênesis está presente junto com os 15 alunos, intérprete Geisla e a Lugiene,
que a nosso convite, eles estão presentes aqui na Assembleia, e deixar registrado, presidente, as dificuldades que a escola do Legislativo está tendo de vir aqui. As escolas da capital são mais fáceis, acessibilidade melhor. Agora, os colégios do interior, dos municípios do interior, têm muita dificuldade, porque os municípios não têm apoiado para que as escolas sejam cedido o transporte para estar aqui. Então, eles têm dificuldade de horário, dificuldade no transporte, dificuldade na alimentação. Então, fica aqui registrado nosso muito obrigado a todos os alunos da escola da Fazenda Leogildo. Registrado, Coronel Wellington, já passa a demanda para a mesa diretora para encaminhar um ofício às prefeituras que disponibilizem ônibus para os alunos poderem vir à Assembleia conhecer o trabalho legislativo. Líder do governo, deputado Dari Pagug, com a palavra. Senhor presidente, primeiro te agradecer pelo trabalho na Comissão de Justiça. Eu ouvi atentamente a deputada Camila, deputada Irine, também me relatou ontem da dificuldade de votar nesse projeto, mas nós temos que entender que esse projeto é importante para o Espírito Santo, para a região sudeste, para a região sul do país. Eu acredito muito que, através de consórcio, nós conseguimos os nossos objetivos, unirmos para melhorar a qualidade de vida da população. Nós temos experiência em diversos consórcios, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Tem um consórcio dos municípios, tem o Noroeste, por exemplo, que faz um belíssimo trabalho para todos os municípios ali da região Noroeste. Tem o nosso consórcio também no Sul, que faz um belíssimo trabalho. E tem a experiência do consórcio dos estados da região Sudeste, que eles trabalham unidos em Brasília para conquistar benefícios para todos os estados ali da região Sudeste. E é justo que a região Nordeste, a região Sul também faça o seu consórcio para trabalhar em união para os interesses desses estados. E o Espírito Santo, de maneira nenhuma, deputado Danilo Baense, poderia ficar de fora de um consórcio que nós acreditamos que vai trazer muitos benefícios, não só para o Espírito Santo, mas para toda a região. E falando na fala do governador de Minas Gerais, do governador Zema, faltou som. Nós também acreditamos que naquele momento ele teve uma fala de cunho pessoal. Naquele momento ele não estava representando o consórcio. Então nós pedimos aqui os deputados e deputadas que votamos pela aprovação desse projeto de lei, para que o Espírito Santo possa ser membro de um consórcio que com certeza vai ser importante para a região Sudeste, para a região Sul, e os governadores vai estar com uma ferramenta jurídica para movimentar ainda mais, não só em Brasília, para defender os interesses dos estados, mas também para ajudar toda a população. Obrigado, deputado Ari. Encerradas as inscrições. Deputado Lucas Caramuça e deputado Alcântara. Mais algum deputado ou deputada? Então, encerradas as inscrições de discussão, deputado Lucas, depois deputado Alcântara. Presidente, deputado Mazinho, estavam falando aqui com o deputado Alcântara, nosso colega Calegari também. Essa casa, a Assembleia Legislativa, eu particularmente tenho orgulho de poder ratificar, né, esse consórcio hoje, tá, esse protocolo de intenções, né, deputado Calegari? Eu acho que nós temos que parabenizar o governo do estado, nosso governador Renato Casagrande e o nosso vice-governador Ricardo Ferraz por essa clareza de permitir que a Assembleia Legislativa, nessa data de hoje, se associe ao lado do Brasil que vem dando certo. Tá? Ao lado do Brasil que vem dando certo. Com ações de líderes como o Zema,
né, como o Tarcísio, que em união estão estabelecendo com o Estado do Espírito Santo, deputado presidente Marcelo Santos, políticas públicas que venham olhar para o futuro. Então a gente hoje, nesse momento, a gente valida o que vem dado certo, mas impulsiona o Estado do Espírito Santo com clareza para políticas públicas visando o futuro. Então é um orgulho poder ratificar esse consórcio hoje aqui e saber que a gente está se associando ao lado do Brasil, que vai dar certo, eu não tenho dúvida disso. Deputado Alcântara, pelo prazo de até 5 minutos. Eu quero aqui também já manifestar favorável a esse projeto, lamentando a imprensa brasileira por mais uma vez distorcer a realidade dos fatos, criando uma narrativa totalmente adversa daquilo que nós vemos nos números. E como diz o ditado, os números eles não mentem. Nós da região sudeste e sul do Brasil representamos 56% da população brasileira, 70% da economia do Brasil é produzida com os braços da população que reside no sudeste e no sul do país, e ainda assim, quando nós partimos para as questões políticas, nós somos preteridos pelo atual sistema de distribuição de poder. O Nordeste, ele se beneficia de tudo que nós produzimos, boa parte dessas riquezas pagas pelo bolso do contribuinte, do trabalhador aqui, deputado Lucas, vai para o Nordeste e nós não temos essa retribuição. Então nada mais justo do que um consórcio para que se possa promover o fortalecimento político do sul e sudeste do país. Não tem nada a ver com sectarismo, com divisão, com querer separar o sul do norte, não tem nada disso. O que se tem aqui é uma briga por melhores condições. Nada mais justo do que o nosso produtor rural, do que o nosso trabalhador que produz 70% da economia do Brasil, tenha a boa parte desses tributos revertidos em nosso favor. Tem que ajudar o Nordeste? Tem, mas nós temos pobreza aqui também, nós temos desafios, nós temos que melhorar a condição do homem do campo, nós temos que melhorar a condição da qualidade de vida, da saúde, da educação, do povo do Sudeste e do Sul. Então quero parabenizar os governadores que estão liderando isso, lamentar a fala aqui da imprensa, a narrativa criada, prestar nossa solidariedade ao excelente governador Zema de Minas Gerais pela sua assertiva fala. Não tem nada de preconceito contra o Nordeste. Nós também temos que ajudar os irmãos nordestinos, mas precisamos priorizar a nossa terra, os nossos trabalhadores, o nosso povo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alcântara. Deputado Alcântara, na Idade Média, né, deputado Lucas, um rumor insano levava meses e até anos para poder percorrer todo mundo, né? E agora, né, com a rede social demora segundos e às vezes pode ser desastroso, né, esses rumores insanos. Eu acho que essa fala do Zema foi descontextualizada, né, alguns meios de comunicação e algumas pessoas, e não foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele falou em outro sentido, e também se ele fizesse um comentário às vezes fora de contexto, também não deve contaminar um projeto tão importante como esse do governo, né, de integrar um consórcio com a região sul e sudeste. O Espírito Santo, por muitos anos, ficou solitário aqui no sudeste, com São Paulo desenvolvendo, Minas Gerais desenvolvendo, Rio de Janeiro desenvolvendo, e agora que a gente é uma máquina de desenvolvimento, o Espírito Santo parece a Europa, né, do Brasil. Nós estamos com mais de 20 anos de desenvolvimento econômico e a gente não pode ficar fora das discussões do Sul e Sudeste. Então, também gostaria de já colocar o parecer pela constitucionalidade, mas também o voto para aprovação do projeto, e coloca a matéria em votação na Comissão de Constituição e Justiça, como vota o deputado Deninho Silva. Deputado Alain Ferreira, em substituição do deputado Deninho. Com o relator, deputada Janete Sá. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, deputado Capitão. Deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Com o relator, eu também voto com meu parecer. 7 votos sim, eu não, aprovado na Comissão de Justiça.
Passo a colher os votos da Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffmann, como vota? Com o relator, deputado João Coser, se encontra? Deputado João Coser. Deputado João Coser, com o relator? Deputado João Coser, com o relator? Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, com o relator. Deputado Danilo Baense está presidindo, não vota. Deputado Lucas Polese, substituição. Com o relator, deputado Lucas Polese. Deputado Coronel Wellington, com o relator, deputado Coronel Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Deputado Zé Preto, substituição, deputado Adilson, com o relator. Deputado Calegari. Deputado Calegari, com o relator. Deputado Alexandre Chambinho, com o relator. Eu também voto com o meu parecer. 9 votos sim, nenhum não. Matéria aprovada nas comissões reunidas. Devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Voto contra a deputada Irine Lopes. Voto contra a deputada Camila Valadão. Aprovado o projeto, a Secretaria para extração de autógrafos. Deputado Irine, com a palavra para justificar o voto. Senhor presidente. Pois não, deputado. Até a deputada Irine subir à tribuna, só quero agradecer os deputados e as deputadas que votaram favorável ao projeto de lei. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, funcionários da casa, todas, todos e todes que nos acompanham pelas redes da Ares. Eu quero dizer que já conversei inclusive com o governador a respeito do voto contrário que eu expressei tanto na questão da urgência quanto no mérito. Eu acho que nós não devemos diminuir a importância das coisas. Há um esforço imenso por parte do presidente Lula, por parte de diversos partidos que estão na base do governo federal para dar estabilidade política, econômica e social ao Brasil. Eu fui deputada federal por 12 anos. Olha, é impossível, é uma falta de respeito alguém estar no plenário e o mesmo grupo de sempre estar ali falando numa altura que compromete quem está no plenário, senhor presidente. Eu acho que eu não vou parar. Por gentileza aí, senhores deputados, a deputada Irine, deputado Capitão Assunção, senhores deputados aí, por gentileza, a deputada Irine quer falar, por gentileza aí, pede os deputados falar mais baixo um pouquinho, por favor. É impossível, gente. Deixo registrado aqui o meu desgosto. É normal que a gente converse dentro do plenário, mas nessa altura de impedir quem está na tribuna fazer uso da palavra é muito ruim. Voltando ao que eu estava dizendo, há um esforço enorme de estabilizar. E uma das questões centrais numa estabilização de um país em desenvolvimento, que teve uma convulsão política nos últimos anos, e essa convulsão não está debelada, ela continua em curso, a reforma tributária para garantir a igualdade de possibilidades de crescimento de todos os estados e todas as regiões do país já é tardia no Brasil. Nos 12 anos que eu fui deputada federal, nunca conseguimos colocar essa questão na pauta para valer como ela está sendo feita agora. A reforma tributária tem diversos adversários. É claro que há conflitos de interesse, mas o que se espera é que haja diálogo para que a gente supere os pontos de divergência.
e não usar um instrumento que pode ser muito bom para o crescimento das regiões, para fazer uma luta política desqualificada, baixa e eivada, cheia de fake news. E é isso que está por trás do interesse desse consórcio. O interesse não é exclusivamente o crescimento desses estados. Está aí um projeto de oposição que eu, como governista, como petista, como dirigente desse partido, como parlamentar desse partido, não posso me omitir de colocar aqui. Eu sei que não há por parte do governador Renato Casagrande nenhum interesse em prejudicar nem a reforma, nem o governo do presidente Lula. Mas olha o nosso tamanho quando nos colocamos em poder político junto a São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Seremos levados de roldão. Seremos levados de roldão, sem dúvida nenhuma. Mesmo que o governador tenha dado uma excelente declaração ontem. Eu quero alertar a população que nos escuta que por trás desse, concluindo, presidente, concluindo nessa frase, por trás desse consórcio há um grande movimento para impedir o presidente Lula de governar com a tranquilidade que o Brasil precisa e merece. Por isso o meu voto é não. Muito obrigado, deputada Irineu Lopes. Do item 3 ao item 7, tratam-se de proposições em discussão especial em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Tem um erro aqui, viu, Marquinhos? Então, a segunda sessão seguem para a terceira sessão, é isso? Então, só corrigindo aqui, do item 3 ao item 7, trata-se de proposições de discussão especial em segunda sessão. Então, não havendo oradores inscritos, segue para a terceira sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Primeiro inscrito, o deputado Coronel Wellington. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Hoje nós faremos a fase das comunicações, conforme o regimento, 6 deputados, depois passaremos à fase dos oradores inscritos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, nós estamos aqui para falar sobre um assunto recorrente em todas as nossas visitas aos municípios do interior do Espírito Santo, em relação ao sinal de telefonia móvel e também a rede de dados. Nós procuramos pessoalmente a operadora Vivo e a responsável pelo Espírito Santo da operadora nos informou que legalmente as operadoras elas têm a obrigação de atender e fazer a cobertura de 80% do território, 80% da população do estado do Espírito Santo. Então, nós fazemos aqui uma reflexão. Na hora de pagar os impostos, todos os cidadãos capixabas pagam. Quem mora nos grandes centros, na sede dos municípios, e na hora de ofertar ou na hora de fazer uma consolidação de todos os nossos direitos, o Estado simplesmente dá a concessão da telefonia móvel para uma empresa dentro de um contrato e que não absorve e que não atende 100% dos municípios. Nós temos a regra aqui nos municípios da capital, nos grandes municípios, que a população, cerca de 90% ou quase 100% delas, reside nos grandes centros. Só que nos municípios de interior, nós temos a regra que 50% dos munícipes, eles residem na sede no município e os outros 50% na zona rural. O que se faz necessário obrigatoriamente que o Estado
ao fazer a concessão às empresas de telefonia móvel, eles fazem, mas observando essas peculiaridades. Nós tivemos recentemente o governo dando um incentivo fiscal para as operadoras instalarem as antenas repetidoras de sinal de telefonia móvel no interior do Espírito Santo. Fica aqui a nossa sugestão, a nossa indicação ao governo do Estado do Espírito Santo, à Secretaria de Desenvolvimento, para que, assim como foi feito outrora, nós possamos novamente fazer esse incentivo fiscal para as operadoras de telefonia móvel no Espírito Santo, para que atendam diversas comunidades, uma vez que o Estado está implantando na saúde, na educação, na segurança pública, diversas plataformas eletrônicas. No entanto, o que adianta criar essas plataformas se as comunidades, se os cidadãos não têm direito, não têm como? É impossível acessar através da rede de dados ou da telefonia móvel nessas comunidades, uma vez que eles não têm sinal. Então fica registrado essa informação, essa nossa indicação. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade aqui também para agradecer à Paz de Una, através da sua diretora Maria dos Anjos, que ontem, com recursos próprios, trouxe aqui aproximadamente 15 alunos da PAI, da Educação Especial. Registramos aqui novamente que a Escola do Legislativo é de muita importância para promover a integração, o acolhimento dos jovens. No entanto, nós precisamos aperfeiçoar esse instrumento. Nós fazemos rotineiramente convite a diversas escolas dos municípios nas quais nós somos representantes também, e é recorrente a dificuldade dos diretores, dos professores, coordenadores, pedagogos e dos próprios alunos virem e aceitarem os nossos convites em razão das dificuldades encontradas, uma vez que as escolas situadas aqui da região metropolitana são próximas, fácil trânsito, chegam mais rápido, não tem tanta dificuldade como as escolas dos municípios do interior. Então, em questão de equidade, nós precisamos criar uma instrumentação necessária pelo governo do Estado do Espírito Santo, pela Assembleia Legislativa, para promover o equilíbrio, a igualdade de oportunidade com as escolas do interior do nosso querido Estado do Espírito Santo. Nós gostaríamos também de, nessa oportunidade, falar sobre o Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. É um aparelho muito importante para a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, para as pessoas que já estão na reserva remuneradas e também toda a sequência, todos os familiares dos policiais militares e bombeiros militares. O HPM é um instrumento em que foi construído em razão do esforço coletivo dos policiais militares que realizavam bingo, realizavam rifa, realizavam desconto nos seus próprios contra-cheques. O presidente deve lembrar dessa situação. E o Estado definitivamente pegou parte desse hospital, está utilizando como um hospital público estadual. No entanto, nós precisamos retomar toda a estrutura do HPM, Hospital da Polícia Militar, inclusive da reestruturação de todos os postos de saúde, agências de saúde, as seções de saúde que todos os batalhões do interior tinham, uma vez que Nova Venécia fica aproximadamente 200 e poucos quilômetros, e Una e Batiba fica a 200 quilômetros. Então, os policiais militares, os seus dependentes, os bombeiros militares que trabalham nessa região precisam definitivamente de nós conseguirmos esse retorno das seções de saúde que são responsáveis pelas inspeções de saúde de todos os militares estaduais, dependentes e policiais militares, bombeiros militares reformados do interior do Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, presidente. Deus abençoe e proteja todos. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Lucas Polezi. Mas eu vou falar disso. Vou novamente frisar minha posição aqui no microfone. É surreal como no Brasil as coisas se tornaram torcida de time organizado.
As pessoas entram para um lado, ou lado A ou lado B, e fica para último plano o interesse público. Pouco importa. Essa semana, o presidiário Lula, posto na cadeira de presidente, estava lá falando que a Amazônia não é um santuário e precisa ser explorada. Alguém já ouviu isso antes, esse discurso? Parece comum, né? Parece familiar. É o mesmo discurso que o presidente Bolsonaro repetiu exaustivamente durante os 4 últimos anos e foi demonizado por isso. Mas o Lula pode, gente, o Lula pode falar tudo, porque virou justamente isso, guerra de torcida. E, lógico, esses 4 anos que ele foi caçado, adivinha quem estava no meio? Justamente o Consórcio Nordeste, criado em 4 de março de 2019. Passou os 4 anos sendo usado como ferramenta de oposição. E não ouvimos um A de parlamentares aqui do Espírito Santo brigando contra isso. Agora, quando a gente tenta se organizar, criar um consórcio do Sudeste e do Sul, com a grande liderança do governador Zema, preocupado com a articulação dessas regiões, aí não. Aí é xenofobia, aí é preconceito, aí é racismo. É inacreditável a gente ter parlamentares aqui do Espírito Santo trabalhando contra a nossa região, pessoal. Vai ver como os parlamentares do Nordeste se comportam. Lá não existe bancada da Bahia, bancada de Pernambuco, não. Lá é bancada do Nordeste, unida. E por que a gente não pode fazer igual? Para trabalhar nessa guerra fiscal melhor, para se coordenar melhor com os outros estados e outras regiões. Minha posição é muito clara aqui, em defesa da articulação da nossa região. A gente precisa vencer a guerra fiscal aqui, sem preconceito, sem xenofobia, sem nada contra as demais regiões, mas nós somos moradores e habitantes do Espírito Santo. A gente tem que trabalhar para melhorar o Espírito Santo. Por isso, lógico, minha posição não poderia ser diferente. Eu poderia ter tudo aqui para me posicionar contra a criação desse consórcio, mas não posso fazer isso. Não é porque o governador Casagrande assinou participando que eu vou ser contra, não. Minha posição aqui tem que ser responsável, visando o interesse público e o bem do capixaba, independente com quem ganha com isso. Enfim, essa é a minha fala. Agradeço a todos pela participação. Obrigado, presidente, e até a próxima. Muito obrigado, deputado Lucas Polesi. Com a palavra, deputado Calegari. Eu quero aproveitar aqui para agradecer aí o coronel Wellington, deputado capitão Assunção, pela participação na nossa Comissão de Segurança hoje. Foi uma audiência muito importante com a participação da CESP, participação do delegado-geral da Polícia Civil e conclamar aí os demais colegas aí para que participem das nossas sessões, porque são matérias importantes a serem votadas. Boa tarde a todos, que é o deputados, senhores e senhoras deputadas, aos servidores da casa. Continuando o assunto que me trouxe à tribuna ontem sobre a educação no nosso estado e a ideologização dos nossos alunos e o descaso do senhor secretário estadual de educação, Vitor Ângelo, né? Vitor de Ângelo, que ontem eu não consegui ler ali no painel, mas eu vou ler aqui. Porque eu solicitei, caro Bispo Alves, como deputado estadual, eu fiz a solicitação de uma agenda, porque eu não peço mais por telefone para falar com os secretários do governo, não. Eu mando e-mail e solicito uma agenda, caro Danilo Baense. E a resposta dele: em nome do secretário de Estado da Educação, enviamos os cumprimentos, agradecemos o gentil convite e informamos que, devido a compromissos e ações pertinentes à Secretaria de Estado da Educação, previamente marcados, estamos com espaço restrito na agenda para reuniões adicionais, obrigando-nos a declinar da proposta. Contamos com a compreensão e desejamos o pleno êxito em seu trabalho. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Vocês têm noção, caro Alcântaro, do que está acontecendo aqui? Um secretário de Estado declina de receber um deputado estadual no seu gabinete, ou no meu, ou no Shopping Vitória,
ou num restaurante, ou seja lá onde ele quiser. Esse senhor que anda ideologizando as crianças do Espírito Santo, porque ele é culpado sim, eu não vou descarregar apenas da professora, não vou descarregar apenas dessa professora que tem, diga-se de passagem, 194 faltas. 194 faltas só no ano passado. Só no ano passado a mulher faltou 194 vezes a aula. Rapaz, o ano letivo, caro Zé Preto, tem quantos dias úteis do ano letivo? 200. Caro Coronel Hélio, a mulher faltou 194 vezes. Eu já fiz um requerimento solicitando, eu quero saber o que abonou todo esse monte de falta. Porque ela é política. Ela foi candidata. A imprensa diz que eu estou perseguindo ela. Caro delegado Danilo Baiano, não estou perseguindo ninguém. Eu quero saber como que uma secretaria de Estado que se preze, como que uma direção de escola que se preze, trabalha nesse ritmo. E eu quero saber desses atestados médicos. Quem os expediu? Se são realmente atestados lícitos, qual é a sua procedência? E quanto ao secretário estadual de Educação, que se recusa a conversar com deputados estaduais, eu só tenho uma coisa a dizer. Quando eu protocolei, quando eu fiz o pedido na LDO, de que todos os secretários deveriam comparecer às devidas comissões para prestar esclarecimentos de seus atos, eu pensava em situações destas. Isso a pequena Assembleia Estadual Legislativa do Espírito Santo. Isso diminui o trabalho dos deputados. E não estou falando só dos deputados da oposição, não. Estou falando de todos os deputados, inclusive os da situação. Porque isso obriga, inclusive os deputados da situação, a se colocarem muitas vezes na situação de mendigarem, como que eu sei, favores lá nas secretarias. Porque se o cara se sente no direito de recusar uma agenda para um deputado estadual para discutir os assuntos pertinentes à destruição dos valores das nossas crianças nas escolas do Estado do Espírito Santo, você imagina o que ele não faz, caro Danilo Baense, com outros pedidos de deputados da base governista. É lastimável, é de rir. É de rir. E eu falo uma coisa para vocês: quem dera eu fosse governador desse estado, quem dera eu fosse governador desse estado, que eu falo a verdade para vocês, demitiria ato sumário qualquer professor DT que ensinasse um lixo LGBT desse em sala de aula, ato sumário, e depois que fosse recorrer na justiça, caro Coronel Hélito. Demitiria ato sumário, e se fosse efetivo, abriria PAD. Se não fosse pela ideologização, seria por esse monte de faltas, que eu quero entender de onde vieram. Mas hoje o nosso estado está entregue o quê? À anarquia, ao caos, à desordem. Essa é que é a verdade. E ao desrespeito aos senhores parlamentares. Ao desrespeito aos senhores parlamentares, da parte de secretários que deveriam fazer jus ao cargo que ocupam. Que Deus abençoe e proteja o nosso pobre e sofrido estado do Espírito Santo. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, deputado Calegari. O próximo, deputado Dari Pagum, declinou. O próximo, deputado Alcântara Filho. Tendo declinado, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, deputado Capitão Assunção. Declinou. Não, declinou não. Quem aqui já tentou montar o seu próprio negócio?
sabe que é difícil demais, né? Pegar suas economias, juntar seu dinheiro. Às vezes não tem nem condição de contratar um funcionário. Aí chama a esposa para compartilhar, ou a esposa chama o marido, o filho menor para compartilhar, para tentar levar um negócio próprio adiante, sabendo que o Estado maltrata quem quer montar seu próprio negócio. E aí acontece isso que eu vou apresentar para vocês agora no vídeo, por favor. Acredito que o vídeo termina por aí. Os bandidos conseguem o seu intento, humilham aquele casal que montou seu pequeno negócio, que talvez estivesse abrindo as portas por aquele dia, e aí chamam a gente de extrema direita porque concorda, está do lado do trabalhador que quer montar o seu próprio negócio e não admite que uns pilantras, bandidos, igual a esses aí, venham a tirar o sustento dessa família. No caso específico que foi falado agora nesse vídeo, o cara estava ostentando as armas lá, armas ilegais. O dono do negócio não perdeu a vida. A esposa dele não perdeu a vida, nem foi estuprada, e nem a menor foi violentada. Mas eles foram humilhados. Ninguém tem o direito de entrar num negócio próprio, que é feito com muita dificuldade, e fazer o que esses bandidos fazem. No passado, quando eu estava revoltado aqui que um bandido tirou a vida de uma jovem de 21 anos de idade, deixando órfã, uma criança de 4 anos, aí todo mundo veio me atacar, a imprensa veio me atacar, uma pequena parcela do Ministério Público veio me atacar, outro grupo reduzido dentro da OAB veio me atacar, mas o bandido está até hoje solto. Essa pequena parte do Ministério Público não foi atrás do bandido, mas provavelmente fez um curso superior em Portugal pago pelo Estado. Da mesma forma, essa pequena parte da OAB não foi saber como está essa criança que perdeu a jovem mãe para o bandido. E aí vão me falar, as matérias falam bem assim, esse é o capitão que é a favor da pena de morte. E a população que votou no capitão Assunção é a favor de quê? Quando eu vejo uma cena dessa aí, eu vou querer carregar esse bandido no colo, esses 3 bandidos? Ali eu vi 6 personagens. Todos eles não nasceram em lares privilegiados. Eu vou repetir. Eu vi 6 personagens ali. Todos eles não nasceram em lares privilegiados. Mas 3 fizeram a pior escolha. Resolveram ser ladrões, resolveram ser bandidos. Esses outros 2 que estavam com a menor, resolveram montar seu próprio negócio. Aí entram os bandidos no caminho, protegidos pelo Estado. Cada uma dessas porcarias aí, que se fosse por mim, na época, deputado Danilo Baense, que eu estava na ativa, e eu não tenho vergonha de falar isso, eu não levava nem para a delegacia, era para lá, para o inferno, porque essas porcarias não tem nem salvação.
Como vai levar umas pragas dessa? Como vai levar umas porcarias dessa para o sistema prisional? Para você me entregar 4 meses do seu salário para sustentar esses pilantras? De R$ 2.800 a R$ 3.000 é quanto custa para você sustentar esses demônios no sistema prisional. Aí vão ter roupa lavada, vão ter saúde que você não tem, vão ter tratamento dentário que você não tem, você vai ter que pagar se quiser, roupa lavada, vai ter pós-graduação na criminalidade, e se quiser fazer um curso superior dentro da cadeia, vai fazer. E ele vai entrar no seu comércio para tirar a sua vida, para roubar o seu dinheiro e estuprar a sua mulher. E quer que eu defenda bandido? Eu não estou aqui para fazer graça para essa turma que está no poder e acha que tem que proteger bandido. Eu jamais vou proteger bandido. Essas cenas me deixam revoltados, porque o sistema, o mesmo sistema que tirou Jair Messias Bolsonaro de concorrer a uma nova eleição de presidente, é o mesmo sistema que está em todos os poderes para profissionalizar a bandidagem. Agora pode me chamar de o que quiser, de extrema direita, pode levar a denúncia para o Ministério Público, para a OAB, por raio que o parta, mas eu jamais vou deixar de subir nessa tribuna para denunciar esses vagabundos, que não passam de vagabundos, de pilantras, que se não forem exterminados a tempo, vão para o sistema prisional para se especializar no crime com o seu dinheiro. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Não respondendo, com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra o deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra o deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra a deputada Camila Valadão. Não respondendo, com a palavra o deputado Tiago Hoffmann. Não respondendo, com a palavra o deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra o último inscrito na fase das comunicações, deputado Gandini. Não respondendo, passaremos à próxima fase. Passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrita, deputada Janete de Sá. Não respondendo, deputado Marcinho. Já falou, presidente, pela ordem? Eu não ouvi. A liderança foi falada? Não, o presidente Marcelo Santos, ele somente deferiu a fase dos oradores inscritos, aliás, das comunicações e depois dos oradores inscritos. Com a palavra a deputada Janete Sá, não respondendo. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos, não respondendo. Com a palavra o deputado Lucas Polesi, não respondendo. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Deputado Capitão Assunção, Vossa Excelência está inscrito aqui, daqui uns minutinhos, Vossa Excelência estará novamente com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, o que nos traz aqui é uma reivindicação da Polícia Militar, Polícia Civil, de todo o corpo que compõe o Executivo do Estado do Espírito Santo. Nós temos um instituto chamado precatório. Esse precatório da trimestralidade é uma dívida que o Estado do Espírito Santo tem com os servidores e que, no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, já foi totalmente quitada a dívida. No âmbito do Poder Judiciário, da mesma forma, todos os servidores que tinham seus créditos com o Estado do Espírito Santo também receberam. No entanto, no âmbito do Poder Executivo, nós temos acompanhado todo o esforço que tem sido feito pelas associações de classe das polícias militares, Bombeiro Militar, e, sinceramente, é um processo histórico,
está correndo hoje no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. As informações que nós temos é que houve uma indicação, um encaminhamento para que um perito refaça os cálculos relativos ao saldo que cada um servidor tem com o Estado do Espírito Santo, e nós precisamos que isso seja definido definitivamente. Não podemos mais protelar esse pagamento, uma vez que a saúde financeira do Estado ele é comprovado, nós sabemos que ele é nota A em capacidade de pagamento, capacidade de endividamento. Portanto, de que vale essa saúde financeira se não salvam a dívida, se não saldam a dívida que tem com os servidores do Executivo? Nós temos policiais militares que os últimos que estão nativos ainda têm esse crédito. O restante, todos eles já foram para a reserva remunerada. O restante está já na linha sucessória, ou seja, já faleceram os policiais militares, bombeiros militares, estão deixando esse saldo para os familiares, em que não vê, a não ser que o Estado tenha interesse de fazer o pagamento, de saldar essa dívida. Então, é muito importante, né, que os servidores do Executivo, que ainda têm esse saldo, que eles recebam. E o Estado precisa se manifestar. Recentemente nós conversamos com uma pessoa ligada ao governo, ele tem ciência que o Estado deve, inclusive do montante que o Estado deve, em torno de 14 bilhões de reais, os precatórios para os servidores estaduais do Executivo. No entanto, o Estado não tem que dispor desse recurso de uma vez só. Claro, nós entendemos que isso ia viabilizar o Estado, e ninguém quer que seja inviabilizado um Estado que nós moramos, na saúde, na educação, na segurança pública. No entanto, nós não queremos também que nós tenhamos esse saldo com o Estado do Espírito Santo e que o governo simplesmente vai empurrando toda a categoria dos servidores públicos que detêm esse saldo e realmente o governo salde essa dívida que tem com eles. Então nós queremos deixar registrado aqui, né, a nossa indicação, a nossa solicitação e reivindicação ao Estado do Espírito Santo para que acolha, né, toda a gama das associações que representam os servidores, que estão pautando esse assunto e que definitivamente façam uma proposta digna, uma proposta que possa ser acolhida pelos servidores do Executivo do Estado do Espírito Santo e definitivamente saldar essas dívidas. Aí sim, ao Estado vai ser nota A em capacidade de endividamento, nota A em capacidade de pagamento e realmente ele não vai ter nenhuma dívida. Pode bater no peito e falar assim, nosso Estado é um Estado líquido, certo, um Estado que não dá calote em ninguém. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Esse nunca declina, deputado Capitão Assunção. Não falha e não declina. Obrigado, meu amigo, delegado, deputado Baense. Vossa Excelência sempre diga um excelente deputado, assim como, aliás, todos os três estão aqui, os sobreviventes, Baense, Capitão Assunção e o nosso Coronel Wellington, somando com esse aqui da tribuna, os quatro. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia e por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. Hoje venho a esta tribuna denunciar mais um triste episódio do sofrimento que as famílias do município de Santa Leopoldina novamente estão enfrentando.
devido à falta de administração e tamanha irresponsabilidade do atual prefeito Homero Endriger. Pais irresponsáveis pelos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Lepaus. Repito, Ensino Fundamental Alfredo Lepaus, Distrito de Holanda, estão convivendo com a insegurança e o medo constante diante do risco de desabamento. Aqui nós estamos mostrando essa pocilga. Essa que é a verdade. Isso não é escola para criança, para aluno. Isso é uma vergonha. Cadê o prefeito de Santa Leopoldina? Eu tenho certeza absoluta que esse cara nunca mais vai voltar para a prefeitura de Santa Leopoldina. Porque o povo de Santa Leopoldina é um povo trabalhador, honesto, e jamais votaria nesse indivíduo aí. É brincadeira o que esse prefeito tem feito em Santa Leopoldina. É denúncia sobre denúncia. Eu gostaria que colocasse a denúncia de uma senhora que tem filhos nessa escola, que pode cair a qualquer momento. E eles não tomam providência. Não tomam providência. Nós estamos vendo aí. Eu queria que houvesse um depoimento, porque eu, como deputado estadual, que represento, como os demais também eu represento, uma parcela significativa da população, qualquer parte do nosso estado do Espírito Santo, seja do norte ao sul, do leste ao oeste, qualquer depoimento que bater em minhas mãos, eu venho aqui repercutir. Se o vereador lá é medroso, se o vereador lá é ligado ao prefeito, não tem coragem para denunciar, o deputado Zé Esmeraldo denuncia, porque o deputado não é frouxo e nem tem rabo preso com ninguém. Respeita o povo de Santa Leopoldina. Essa é que é a verdade. Aquelas famílias. E eu não vejo a Câmara se pronunciar. Não vejo o prefeito fazer nada. Não faz muito tempo eu denunciei aqui o asfaltamento, que praticamente 60% estava totalmente destruído. E embaixo era uma pirambeira. E o ônibus escolar passava pelo canto. Qual é a obrigação do prefeito? É comunicar ao governador. A jurisdição é dele. Mas precisou o deputado Zé Esmeraldo ir lá no nosso diretor do DR, o nosso amigo Freitas, que foi deputado comigo aqui, e já houve a licitação de mais de 7 milhões de reais. Então ali vai ser feito todo o serviço. O caso dele, do prefeito e do governador do Espírito Santo, Casa Grande. É mole? Desde que choveu, não passa ônibus escolar passa o pequenininho, assim mesmo, com todo cuidado. Aqui, ó. Esse vídeo aí é anterior. Esse aí é que foi contratado o serviço, que uma senhora denunciou. O governo, não estou aqui defendendo o Renato, mas isso aí é obrigação lá do Executivo passar informação. Essa que é a verdade. E aqui eu defendo o Renato Casagrande. O problema é o prefeito, que é ruim, é péssimo.
É o pior prefeito que já teve na região de Santa Leopoldina. E eu não sei como é que vota num cara desse. Caso do prefeito de Santa Leopoldina. Não é aí não. Não é isso aí não. Não é esse. Esse já passou, é mais pra frente. Estou me referindo agora. Vou voltar aqui a minha fala. Pais irresponsáveis pelos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Alfredo Lepaus, no distrito de Holanda, estão convivendo com a insegurança e o medo constante diante do risco de desabamento de toda a estrutura da escola, que está comprometida e danificada com rachaduras por todo o pátio, barranco em situação de deslizamento e prestes a desmoronar. Em minhas redes sociais, fui procurado pela Carla Pereira, mãe de aluno e moradora da região, que solicitou ajuda com urgência, relatando sua angústia com essa realidade e me informando da falta de posicionamento do prefeito Romero em resolver essa grave situação. Para vocês terem ideia, preocupados e revoltados com a demora por uma solução responsável pelas crianças, realizaram na última sexta-feira, 28 de julho, uma manifestação em frente, como vocês podem ver na foto que está sendo exibida no painel. Cadê a foto aí? É isso aí? Tá aí, ó. Cadê o prefeito? Cadê o representante? Diversos veículos de comunicação no nosso estado, inclusive, já denunciaram essa catástrofe, com o objetivo de evitar um final trágico com os alunos e suas famílias. E eu quero aqui, deputado delegado Danilo Baense, solicitar a Vossa Excelência que esse pronunciamento desse deputado seja encaminhado ao Ministério Público. Vocês não brincam não que o bicho pega. Entendeu, Hendrick? Aqui o bicho pega. Quero que encaminhe esse depoimento do deputado Zé Esmeraldo ao Ministério Público, porque eu tenho certeza absoluta, já que a imprensa foi lá, os moradores foi lá, todo mundo vai lá, ele não atende, vai atender o pedido aqui do deputado. Ele vai ter que atender, porque nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Esse prefeito irresponsável, cuja parenta me parece que está nessa escola, que é em Dringue também. Eles pedem reformas no colégio, que teve a área do pátio atingida por um deslizamento de terra nas chuvas registradas na região em dezembro do ano passado. Após o desmoronamento, o pátio foi interditado e os alunos não têm acesso à área, assim como os funcionários. No entanto, as rachaduras e o barranco não passaram por obra, e a preocupação dos responsáveis pelas crianças é de que o resto do terreno acabe cedendo, pondo em risco a segurança das crianças. Pode ter até uma tragédia. A informação que temos é que a Secretaria Municipal de Educação de Santa Leopoldina, a senhora lá, Ana Cláudia Aparecida Indrígia, deve ser parenta dele, afirmou e encaminhou à Defesa Civil essa escola, que o órgão não vislumbra ver prejuízo de sua estrutura. A secretária então deu ordem para reforçar a estrutura, colocando pedra no local onde houve o deslizamento. Tem que botar concreto, tem que fazer uma coisa nova, tem que respeitar as crianças, tem que respeitar o povo de Holanda. É isso que tem que ser feito. Tem que respeitar a população de Santa Leopoldina. Se você não serve, prefeito, sai fora, deixa o vice. Se o vice não prestar, a gente tira também.
Lamentavelmente, ainda não existe um projeto de reforma do pátio, nem da construção do muro de contenção que já deveria ter sido providenciado há bastante tempo. Isso comprova o desastre que é a administração do prefeito Romero. Os moradores de Santa Leopoldina são pessoas trabalhadoras, honestas e não merecem passar por esse sofrimento. Diante da insensibilidade de um gestor incapaz de cuidar e de preservar as vidas humanas de seu próprio município. Há pouco tempo atrás, estive aqui nessa tribuna e denunciei um ônibus escolar trafegando na rodovia 080, cheio de crianças, com as péssimas condições do asfalto, praticamente com uma erosão formada e desmoronando. Esse prefeito foi incapaz de oficializar ao governador a existência dessa situação. Prefeito de Santa Leopoldina, atendendo ao meu pedido, diretor do DR, Freitas, brilhante diretor, realizou a abertura de licitação de contratação da empresa para elaborar o projeto executivo de engenharia e também a execução das obras de estabilização da encosta 080, trecho que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa, investimento estimado de R$ 7.126.305,53. Tem que partir daqui, ó. Teve que partir daqui. Como deputado estadual, quero externar a minha indignação. É inadmissível e vergonhoso que um prefeito de um município tão importante como Santa Leopoldina continue agindo com desleixo e irresponsabilidade diante das necessidades emergenciais da população desse município. São vidas que estão em jogo e expostas. É uma tragédia que pode ser evitada. Um pai, uma mãe, quando deixa seu filho na escola, é para receber uma educação de qualidade e com segurança. E não essa realidade assombrosa de tamanha insegurança e perturbação para os pais e responsáveis de alunos dessa escola. Fica aqui então a nossa denúncia. Eu estou pedindo aqui ao nosso presidente interino, nosso delegado, deputado Danilo Baense, que encaminhe esse depoimento do deputado Zé Esmeraldo. A taquigrafia pode pegar aqui meu depoimento, lá para o Ministério Público. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Ministério Público agora vai ter conhecimento, já que ele não atende, ele é desleixado. Ele deixa para lá. A Câmara, eu não sei o que fala, porque a população está todo mundo revoltado. Eu vi aí o calçamento que eu estou fazendo lá na região tão importante, que ele ficou lá não sei quanto tempo. Agora eu vou mandar lá ver como é que está o calçamento. Se o calçamento não estiver pronto, eu vou vir aqui, aí me aguenta. Se for para falar bem, eu falo, mas eu não falo bem de quem não presta para administrar. Péssimo administrador, não corre atrás, deixa a coisa correr solta. E é lamentável, inadmissível que a população de Santa Leopoldina tenha colocado lá um prefeito desqualificado. Inclusive eu tenho uma academia que eu entreguei tem 1 ano e meio, no valor de R$100 mil. Uma academia inoxidável, que 17 pessoas fazem exercício ao mesmo tempo. Entreguei para botar lá na praça de Santa Leopoldina, até hoje ele não colocou. E aí vai. Mas eu tenho certeza
que o final dessa novela pior que já passou em Santa Leopoldina vai acabar, porque a população de Santa Leopoldina, os moradores de Santa Leopoldina, pessoas honestas, corretas e sérias, não vão mais aceitar um indivíduo desse tomando conta do município. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra, deputado Tiago Hoffmann. Não respondendo. Com a palavra, deputado João Coser. Não respondendo. Com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção, por isonomia, como deputado engenheiro José Esmeraldo falou 16 minutos e meio, Vossa Excelência também tem 16 minutos e meio. Agradeço, senhor presidente. Obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Nós estamos vendo ultimamente e ouvindo as notícias em todo o mundo de perseguição àqueles que levam a palavra. Recentemente saiu uma notícia no jornal falando sobre a perseguição que o Partido Comunista da China está fazendo aos cristãos naquela localidade. O Partido Comunista Chinês está obrigando as igrejas a exibir placas a favor do comunismo. A palavra fala sobre isso. E não vou longe, não. Próximo de nós aqui, não tão próximo assim, no Canadá, recentemente, um adolescente foi preso. Sabe qual o crime que ele cometeu? O adolescente distribuía Bíblias no Canadá. Quando ele foi preso, a polícia local forçou para que ele revidasse e fosse liberado. E a resposta do jovem foi: não envergonho o Evangelho. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Todos os sinais já foram dados. A volta do Senhor Jesus Cristo é breve. É por isso que eu faço referência agora, nesse final de semana. A Igreja Cristã Maranata, ela realizou mais um seminário de principiantes, lá no Manaim de Domingos Martins. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento sublime, porque nós ainda temos essa liberdade no Brasil de levarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo adiante. Citei 2 exemplos aqui, um na China, outro no Canadá, mas existem N exemplos. Então eu gostaria de passar para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu esse final de semana no Manaim de Domingos Martins, por gentileza. Puder. Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva.
todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Estamos no seminário de principiantes, transmitido para todo o Brasil e para o exterior, aqui do Manaim de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo. Estamos com 2 salas, uma aqui no templo e outra no triplex. Vamos clamar nesta hora pelo sangue de Jesus, vamos cantar um louvor e na sequência o professor Amadeu Loureiro trará um ensino sobre palavra da vida e palavra viva. A paz do Senhor, irmãos. Vamos pegar esse texto aqui, vamos lá. Põe aqui o texto. O primeiro texto aqui para nós, olha lá. Jesus entra no templo. Não existe o Novo Testamento, só existe o Velho Testamento. Ali a palavra da vida, certo? Ele entra no templo e ele abre a palavra e ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Essa palavra tinha sido dita 800 anos antes dele. Então quando diz essa palavra se cumpriu hoje, naquele momento ela é palavra viva. A palavra da vida foi o que estava escrito. Mas quando ele abriu ali, o Espírito está sobre mim. Então naquele momento ela é palavra viva. A palavra foi dita naquele momento, se cumpriu naquele momento. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo hoje a diferença entre palavra da vida e palavra viva. Aqui está a palavra da vida, todo mundo tem. Mas quando é que ela é palavra viva? Quando ela tem vida. Nossa aula é sobre adoção. O texto base dessa aula está aqui: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Há muitos órfãos aqui, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que estão feridas, pessoas que foram abandonadas. Há muitos aqui assistindo aqui pelo YouTube, pelas plataformas, órfãos, pessoas cheias de marcas, de rejeições. Mas hoje o Pai quer te adotar. Deus quer te adotar nessa tarde. E você vai descobrir nessa tarde que você tem um Pai. Um Pai que te ama, um Pai que te ouve e um Pai que nessa tarde Ele quer abraçar a sua alma. Queridos principiantes, muitos de vocês já tiveram momentos com o Pai. Já ficaram um pouco com o Pai em momentos. Agora não. Agora chegou a hora da decisão. O Pai quer te levar para casa.
nós temos que entender um princípio básico que está na fé. Se nós não entendermos o que é fé, nós vamos ser levados de roldão, quer dizer, vamos ser, qualquer coisa é fé. Então nós temos que saber o que é fé, onde é que nós estamos nessa fé, se essa fé que nós estamos falando é aquela fé que Jesus vem buscar. Irmãos, podem se assentar. E quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos no capítulo 1, verso 17, a visão que João teve, diz assim: e quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu gostaria de falar também aos irmãos um texto, um versículo que está em Apocalipse 18:4, de uma voz que foi ouvida do céu, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A grande verdade para a igreja desse tempo aqui, a igreja fiel, ela tem que entender o Senhor Jesus como Senhor da igreja, e ela tem que ouvir a sua voz. Essa é a obra do Espírito. Nós podemos desprezar o Salvador, Ele não vai nos desprezar a não ser que nós o desprezemos. Se nós não quisermos, mas Ele veio para nos dar a bênção. A partir de agora, estaremos recebendo a informação doutrinária do nosso estudo desta manhã através do pastor Gedeu Trigueiros. Com ele está a palavra. Tudo bem. O assunto é longo, não é? Mas necessário. Vamos lá. O que estamos tratando é de uma oportunidade perdida. Quem perdeu essa oportunidade? A igreja infiel. Nós temos que lembrar alguns aspectos. Existe a igreja fiel e a igreja infiel. Nós aqui representamos essa igreja, onde vamos ter os fiéis e os infiéis. É verdade, não tem outra alternativa. O desejo do Espírito Santo é o nosso desejo de eternidade, é o desejo que Ele tem para todos nós, não é? A dádiva de Jesus para as nossas vidas e aproveitar, porque o mundo está aí, as lutas vão vir da forma que ninguém espera, mas a igreja fiel está aguardando o momento da sua partida. E quando vemos tudo isso, é sinal olhar para cima, porque a redenção está próxima. Obrigado, presidente, por essa oportunidade, deputado Danilo Baense. Esse final de semana, dia 5, dia 6 de agosto, foi um grande seminário. Foram 52 manaíns transmitindo esses ensinamentos. Estados de Alagoas, Bangu, Belo Horizonte, Brasília, no Rio de Janeiro, Cachoeiro de Macacu, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Campina Grande. Foram muitos os maranhenses que retransmitiram esse ensinamento que mostra para todo mundo, em cadeia nacional, em transmissão nacional e mundial, que nós já estamos aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espíndola, o último a fazer uso da fala nesta tarde.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, que preside a sessão nesse momento, deputado delegado Danilo Baiense, demais parlamentares aqui presentes, deputado Capitão Assunção, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Coronel Wellington, a todos os servidores do Poder Legislativo Estadual e a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Senhor presidente, hoje eu venho falar sobre a grandiosa festa realizada no município de Castelo, nesse final de semana. A 32ª Expoagro de Castelo. Quero parabenizar o prefeito João Paulo e todos os servidores que contribuíram para a realização deste evento. Depois de 15 anos, esta tradicional festa voltou a ser realizada no município. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, uma das maiores festas que teve nesse ano dos municípios do interior. Parabéns, prefeito João Paulo, que com uma gestão organizada e competente pôde realizar um evento de tamanha grandeza, estimulando o comércio e o turismo de Castelo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação ao município e que o nosso bondoso Deus continue te abençoando grandiosamente a você, a sua família e a todos os castelenses. Outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui, eu quero agradecer ao nosso governador Renato Casagrande, agradecer ao nosso chefe da Polícia Civil, Dr. Arruda. Há muitos anos, o município de Santa Maria de Etibá aguardava ter um delegado titular. Foi uma demanda do nosso mandato e, graças a Deus, depois de muitos anos de espera, no mês de maio, Santa Maria foi contemplado com um delegado titular lá no município. Aproveito esse momento para parabenizar e agradecer ao nosso delegado de Santa Maria de Etibá, Dr. Christian, por todo o trabalho e a dedicação à população santamariense. Nesse mês de julho, senhor presidente, foram 88 investigações concluídas e encaminhadas para o Poder Judiciário. Essa é a importância de termos um delegado titular no município. Nos meses anteriores à chegada do delegado, tínhamos uma média de 9 investigações concluídas. Ou seja, num único mês, senhor presidente, tivemos 10 vezes mais de investigações concluídas lá no município. Mais uma vez, parabenizo o Dr. Christian, toda a sua equipe. O nosso povo agradece o empenho da Polícia Civil em Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado, senhor presidente. Um excelente dia a todos. Ou melhor, uma excelente tarde a todos. Muito obrigado, deputado Adilson Espino. Realmente, deputado Adilson, foi uma vitória aí a delegacia de Santa Maria de Etibá receber um delegado. Nós estamos cobrando juntamente com Vossa Excelência desde o primeiro dia do nosso primeiro mandato, porque em 2019 nós estávamos lá com um delegado em Santa Teresa, respondendo por Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Etibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã. Inclusive, a delegacia de Santa Maria de Etibá não tinha sequer um servidor da Polícia Civil, apenas uma funcionária da Prefeitura que fazia todo o trabalho. Então, foi uma grande vitória. Parabéns
parabéns aí pelo trabalho realizado pelo Dr. Christian e toda a sua equipe. Eu agradeço, senhor presidente, a toda a sua contribuição também na área da segurança pública no município de Santa Maria de Iatibá. E agora nós estamos buscando, junto com o governo do estado, a construção de uma nova delegacia lá para o município. Graças a Deus está bem encaminhado. Estamos agora na fase do município doar o terreno para que o governo do estado possa construir a nossa delegacia lá em Santa Maria de Iatibá. Ok, muito obrado, deputado Adilson Espino, obrigado aos senhores deputados que nos encontram aqui, deputado capitão Assunção, obrigado aí aos nossos servidores da casa e a você que nos assiste pela TV, Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas nesta data. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira aqui do plenário de Dirceu Cardoso. Os parlamentares aprovaram matéria que formaliza o CONSUD, Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, com votos contrários da deputada Camila Valadão e Irino Lopes. Além disso, aprovaram matéria do deputado Dari Pagung, que declara a Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo como patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo. Mais informações sobre o que rolou na sessão e sobre o dia de trabalho dos parlamentares na Assembleia, você consegue no nosso site, seguindo as nossas redes sociais no @AssembleiaES e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.